Então, pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre CFOP. Hoje nós vamos simplificar o que é o CFOP e para que serve, né? E o que isso pode otimizar a sua gestão fiscal. Então, vem comigo aqui, eu sou o Zé Silva e vou apresentar para você o passo a passo de como simplificar isso aqui. O que você vai aprender comigo aqui nessa aula, que é o que é CFOP, qual é a estrutura do CFOP, as entradas, o que são os agrupadores, a saída, o que são os agrupadores. Então, isso aqui nós vamos falar cada passo desse aqui. Hoje nós vamos entrar profundamente no que é o CFOP e o que isso beneficia a sua empresa, o que ele pode também causar multas, enfim, percas, tudo isso você vai aprender comigo aqui. Então, quem é o Ziels Laranjeira? Eu sou especialista tributário há mais de 14 anos, né, de experiência aqui nessa área, atuando na questão do software de inteligência empresarial, onde eu ajudo empresários a economizar tempo e dinheiro utilizando de recursos e ferramentas de alta capacidade para desenvolver para vocês um sistema onde vai otimizar os recursos e aumentar os seus lucros. É isso mesmo. Então, vem comigo aqui que nós vamos ensinar agora esse processo do CFOP. O que é o CFOP e como funciona no dia a dia empresarial? Então, vamos comigo. Hoje nós vamos mergulhar nesse universo, né, como falamos anteriormente, numa gestão eficiente fiscal, aonde você vai passar a entender o que realmente é o CFOP. Então vamos entrar nessa profundidade agora, tão crucial para a gestão do seu negócio. CFOP ou Código de Operação e Prestações? Então, é um sistema de códigos, tá? Ele é o que direciona a classificação das operações de uma empresa. Ele não é apenas um conjunto de números. Então, ou seja, ele traz para você a linguagem. Tá? O que é a linguagem? Vamos supor que você esteja no Portugal, lá fala português. Se você está nos Estados Unidos, ele fala inglês. E assim sucessivamente. Então, é uma linguagem. O CFOP, ele é uma linguagem da operação fiscal. Isso mesmo. Ele faz o quê? Traz para você o real significado daquela operação. Qual a sua importância? Então, qual que é a importância do CFOP na minha empresa? O CFOP, ele está presente praticamente em todo o processo da sua empresa, porque ele inicia na compra e termina na venda. Ou seja, ele é essencial para garantir uma tributação correta nas operações, que isso vai evitar juros, multas, enfim, várias coisas aqui. Ele vai fazer com que você não erre na parte da classificação fiscal. Então, é isso. É garantir a correta tributação nas suas operações. Então, vou explicar para você ao longo desse e-book. Esse e-book, se você quiser adquirir ele, nós temos também no nosso portal. Ele vai custar R$ 29,90, baratinho, e você vai entender todo esse processo aqui. O que é classificação? O que é a natureza da operação? Então, é isso que nós vamos fazer agora. O CFOP, ele atua como um guia linguístico.
Então, o que que é o guia linguístico? É como se fosse o aprendizado do alfabeto. É como se fosse o aprendizado, né, de várias linguagens, de vários países. Então, ele é o princípio aqui, quer dizer, o ABC, né? O A, E, o U. Então, ele é o princípio. Se você não entender o princípio, você não vai entender as demais operações. Então, por isso que nós estamos aqui falando do CFOP. Então, o CFOP hoje, ele traz para nós grandes benefícios. É justamente isso, que é o quê? Padronizar a operação da sua empresa. É isso mesmo. Quando eu faço a operação desse, a minha operação, perdão, quando eu classifico essa operação, ela se torna padronizada com os órgãos fiscais. O que que é? Determinar, né, ou seja, atribuir o CFOP correto. É como escolher uma trilha. Então, vamos dizer assim, em um labirinto tributário, você precisa entender que o CFOP, ele é o mapa, tá? Você vai seguir o caminho aonde tem que ser direcionado. É como se você fosse fazer uma trilha e você tem um mapa. Ó, ali tem uma ponte, lá na frente tem uma serra, lá na chegada você vai encontrar alguns obstáculos. Então, isso é influenciando diretamente aos impostos, tá? Então, o que sua empresa deverá recolher, o que ela não pagou, o que ela deve pagar, o que ela deve economizar. Então, tudo isso aqui é uma escolha adequada, ou seja, crucial para você entender isso, né? Porque quando você entende isso, traz muitos benefícios para a sua empresa. Então, se você imaginar junto comigo o seguinte: vamos supor que você comprou uma mercadoria e essa mercadoria já foi pago o imposto. E agora? Se você coloca um CFOP que é de operação tributária, você vai pagar novamente. Então, a escolha adequada é crucial. Quando eu escolho isso, eu começo a entender que o CFOP ele é fundamental. Bom, se falando de documento fiscal de entrada, nós podemos ver aqui o seguinte: o CFOP é etiqueta. Vamos dizer que você esteja comprando uma roupa, tá? Uma camiseta. Essa camiseta ela tem uma etiqueta aqui que indica o preço, certo? Então, o CFOP é isso, é indicar. Ele vai indicar para você a categoria da operação. Venda dentro do estado, venda fora do estado, compra fora do país. Ele vai direcionar isso. Por quê? Para trazer conformidade legal, trazer organização, trazer uma classificação correta. Então, isso nós estamos falando de CFOP. Nós não estamos falando aqui de classificação fiscal. É outra situação. Nós estamos falando apenas do CFOP, que ele é o princípio, tá? Em resumo, como eu disse, o CFOP é o mapa fiscal, tá? Ele vai indicar para você o caminho correto em um cenário complexo. Então, ok. Você mora no interior, numa cidade pequena, e quando você vai para uma cidade grande, você não conhece ninguém. Você tem que ter um mapa. Esse mapa ele pode ser o GPS, ele pode ser um PDF, ele pode ser impresso, ele pode ser uma pessoa que te guia. Então, isso tudo aqui é um mapa. Da mesma forma, o CFOP é um mapa que vai te conduzir numa cidade tão grande que é a classificação fiscal. Quando eu entendo que o CFOP ele é fundamental, então ele traz para mim muitos recursos, tá? Então por isso que nós vamos mergulhar a fundo nesse universo tão fascinante. Eu amo trabalhar na área tributária. Então, isso
É um prazer para mim estar repassando isso para vocês aqui hoje. Eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês compreendam, porque é simples e fácil, muito simples e fácil. Só precisa dedicar o seu tempo para pegar isso aqui, esse material que eu estou cedendo essa aula aqui, gratuitamente para você, entender o que que é o CFOP. Então, é um universo fascinante, algo maravilhoso, simples de entender, mas que as pessoas complicam. E eu vim para descomplicar, para simplificar e para otimizar a sua empresa. Qual é a estrutura? Então, agora nós vamos falar da estrutura do CFOP. Quando surgiu o CFOP? Em 1970, foi fundada por um anexo 2 do ajuste do CINIEF, sem número, porque criaram sem número, não tinha número em 1970. E assim surgiu o CFOP. Depois disso, vieram as alterações, tudo dentro da, desse anexo previsto em lei. Como que foi estruturado? Então, ele foi estruturado entrada e saída. Então, vejamos aqui. Na parte de entrada, nós temos o 1, né, que ele se refere à entrada de prestações e serviço dentro do Estado. Eu comprei a mercadoria, agora eu vou lançar a entrada. Então, dentro do Estado se refere a 1. 2, fora do Estado. Entradas ou prestações de serviço fora, né, de outros estados. Eu comprei de outro estado, agora eu vou dar entrada, é o 2. Isso nós estamos falando no primeiro dígito. Iremos falar nos demais pela frente. Não se preocupe, tem bastante coisa para a gente fazer, a gente treinar, a gente entender. Então, é isso. 3, entrada ou prestação de serviço para o exterior. Eu comprei um material fora do país. Então, eu venho, lanço ele no 3. Coloco lá na minha entrada, que é 3. Qual é a estrutura do CFOP? Da saída. Então, vamos fazer essa aplicação na saída agora. Quando eu vendo uma mercadoria dentro do estado, ela vai começar com o número 5. Se eu vender para fora do estado, ela vai começar com 6. Se eu vender para fora do país, ela vai começar com 7. 5102. Mercadoria tributada dentro do estado. Venda. 6102. Saída ou prestação de serviço para outros estados. 7102. Saída ou prestação de serviço para o exterior. CFOP e a estrutura de entrada. Agora nós vamos falar quais são os itens que compõem a entrada. Compras, devolução de venda, nota de anulação. O que é uma nota de anulação, Zé? Eu não sei, eu nem sabia que existia isso. Nota de anulação, alguns estados, quando você faz uma nota e ela passou da hora de ser cancelada, alguns estados aceitam nota de anulação. Retorno, quando eu vou dar um retorno de uma mercadoria. Eu mandei essa mercadoria para um outro lugar. Agora eu tenho que retornar essa mercadoria para o meu estoque. Então, ele é um retorno. Eu vou fazer uma transferência de matriz para filial. Então, ele é entrada. Então, eu vou fazer as transferências. Quando eu recebo a mercadoria lá na filial, eu estou recebendo, eu estou dando entrada. Então, ele é uma transferência de entrada. E agora, de saída, é vendas, a devolução de compra que você fez, a remessa, que nós falamos anteriormente, a transferência, né, de prestação de serviço, NFE conjugada ou de transporte. Então, se nós pararmos aqui para analisar, é simples, bem simples esse processo. Sempre que for entrada, 1 dentro do estado,
2 fora do estado, 3 fora do país, venda, 5 dentro do estado, 6 fora do estado, 7 fora do país. Compras, devoluções de vendas, nota de anulação, retorno, transferência. Isso se refere à entrada. Então, se eu pegar aqui CFOP e as estruturas de saída, venda, devolução de compra, remessa, transferência, então isso daqui vai te dar um fundamento para você entender o que é o CFOP e como isso traz para você um grande resultado. Agora, resumindo, entrada dentro do estado, 1, 2 fora do estado, 3 no exterior. Saída, 5 dentro do estado, 6 fora do estado, 7 do exterior. Aquisições, transferência, devolução, anulação de valores, retorno. Vendas, transferência, devoluções, prestação de valores e remessas. Agora vamos falar dos agrupadores. O que são os agrupadores? São classificações posteriores agora o número de início. Então, 5100, compra para industrialização, né? Produção rural, comercialização, prestação de serviço. 5150, transferência para industrialização, produção rural, comercialização, prestação de serviço. Isso eu estou falando do 5. Se você colocar o 6, ele vai ficar fora do estado. Então, 5.200, devoluções de vendas de produção do estabelecimento de produtos de terceiro ou anulações de valores. 5.250, compra de energia elétrica. Então, agora nós vamos falar aqui, continuando, X, né, onde está o X aqui, que eu vou colocar o 5 para ficar mais fácil. 5.300, aquisição de serviço de comunicação. 5.350, aquisição de serviço de transporte. Agora, 5.400, entradas de mercadorias sujeitas ao regime tributário, né? Regime de substituição tributária. Esse aqui, a partir de abril de 2024, ele vai sair do mercado. Vai existir outra forma para esse tipo de mercadoria. Então, 5.450, sistema de integração. 5500, entrada de mercadoria remetida para formação de lote ou com fim específico de exportações e eventuais evolução. Os 5 ou 600, crédito e ressarcimento do ICMS. Alguns estados aceitam esse CFOP, que é ressarcindo algum crédito de ICMS que você tem no seu crédito lá com a Cefaz. Então, é isso. Alguns estados aceitam, outros não aceitam. Saídas. Quais são as saídas? 5100, venda de produção própria ou de terceiros. Então é o seguinte, 5101, venda de mercadoria do próprio estabelecimento, né? Eu produzo a mercadoria, eu não compro de terceiros, tá? Então ela é 5101. 5150, transferência de produção própria ou terceiros, certo? Então eu posso transferir essa mercadoria para outra pessoa. 5200, devolução de compra na industrialização, produção rural, comercialização ou anulação de valores. 52.250, venda de energia elétrica. 5300, prestação de serviço de comunicação. 5350, prestação de serviço de transporte. Voltando novamente, 5400, saída de mercadorias sujeito ao regime de substituição tributária. Então, aqui, nós estamos falando de sistema de integração, né? 5450. Então, se eu estou me referindo à saída, eu sempre vou me referir 5 ou 6, ou 7.
Se eu estou me referindo de entrada, sempre vai ser 1, 2 ou 3. Então, dessa forma. Aqui a gente está falando de saídas. Anteriormente, nós falamos de entradas. Todas as entradas se referem 1, 2 e 3. Então, da mesma forma, parte-se o princípio de entrada e de saída. Porém, quando você compra, vem o de saída. Quando você vende, perdão, quando você compra e vai dar entrada, você tem os de entrada. Quando você vende, você tem os de saída. Então, simples. O Ziel é permitido ter mais de um CFOP na mesma nota fiscal? Sim, é permitido sim, desde que não infrinja a lei. O que é infringir a lei? Eu tenho um CFOP de venda e tenho um CFOP de devolução. Posso fazer nas duas os dois itens da mesma nota? Não. O que se pode é se fazer venda com o mesmo CFOP, certo? Então isso pode. Por exemplo, 5102 e 5403. Isso pode. Então, vejamos bem o exemplo aqui que nós temos CFOP 5102 e 5403 na mesma nota. Tá? Então, isso eu posso, porque são operações iguais. Não posso ter devolução, remessa, isso não posso ter nessa nota. O CFOP é para definir a operação. Então, onde encontrar a tabela de CFOP? Muito bem. Irei mostrar para você a tabela de CFOP dentro do site da Receita Federal. Então, aqui, irei encaminhar para você. No link, você vai conseguir baixar essa planilha para você entender o CFOP. Por quê? Porque os CFOP eles são imensos. Imensos, imensos, imensos. Então, aqui, nós vamos dar um exemplo prático aqui, tá? Bem prático mesmo. Comprei um produto e na nota veio 5405. Qual é o CFOP que devo usar na minha nota de entrada? Segue a lógica do CFOP e não do NCM, tá? NCM é outra coisa. Seguindo a lógica do CFOP, você vai dar entrada com o 1403. Veja aqui uns outros exemplos também. Eu comprei 5102, entrada 1102. Comprei 6102, 2102. Comprei 6403, 2403. Comprei 7102, 3102. A lógica é bem simples, tá? O primeiro número, se for 5, substitua por 1. Se for 6, substitua por 2. Se for 7, substitua por 3. Isso nós estamos falando de fator de CFOP, tá? Não pega somente o CFOP para definir classificação fiscal, pelo amor de Deus. Existe SEST, existe NCM, existe CST, existe IPI, existe PIS e COFINS. Tudo isso aqui você precisa entender para fazer uma classificação fiscal. Tá? Não vai por essa de, o meu CFOP. Não, existem fatores que são ligados aqui. O CFOP só define a operação, ele não define classificação fiscal. Então, agora, vamos pegar aqui. Como, como havia falado para vocês, nós vamos entrar em documentos diversos ou descer cá embaixo, ó, bem embaixo. Ó, tá aqui a tabela de CFOP, tá vigente setembro de 2018. Ela vai baixar, tá? Eu baixo essa tabela. Então, já baixei ela aqui. Agora eu vou mostrar para vocês.
Aqui, tá a tabela CFOP aqui baixada para vocês, né? Tá aqui todos os CFOP, ó, todos os CFOP que estão em vigor. A data desde quando estão em vigor. Aqui define lá no identificador XML, ó, se ele é um, né? Se ele é de emissão de NFE ou se ele é de devolução de NFE, ó, aqui define, tá dentro do XML o que que é isso aí. Então, isso aqui agora vamos resumir aqui para vocês. Veja bem, acredito que vocês entenderam muito bem o que que é o CFOP. O CFOP, ele é o Código, né, de Operações Fiscais. Quando eu tenho, né, o meu CFOP definido de entrada e de saída, fica muito mais fácil para mim calcular, né, os meus impostos, que vão me auxiliar em todo o processo. Em tudo isso daí vai ter com que você consiga fazer uma operação melhor, né? Isso vai trazer para você grandes resultados. Muito, muito. Então, essa aqui foi a nossa aula de CFOP. Teremos muitas e muitas aulas falando de CFOP com CST, com CSON, com CERT, com NCM, com auditoria fiscal. Tudo isso aqui você vai encontrar dentro da nossa plataforma de cursos, tá? Onde você vai conseguir executar todo esse processo. Isso mesmo. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.